Olá pessoal, tudo bem? Ah, então, antes de mais nada, eu gostaria de desejar um bom retorno para todos vocês, para todos nós, na verdade, né? Essa nossa retomada aí do ano letivo 2020, né? Ah, Como eu mandei pelo Siga lá para vocês, essa semana aí teve uma demanda um pouco maior de atividades, né, do que o comum. Por causa da primeira semana após o retorno, né, teve algumas coisas que me foram solicitadas, então por isso eu estou fazendo essa aula gravada, porque assim fica mais prático, né? Então peço desculpas por estar fazendo isso, acho que nas primeiras semanas aí a gente vai acabar fazendo dessa forma, eu espero que não comprometa muito o aprendizado aí. Ah, e aquela coisa, conforme tiverem dúvidas, aparecerem dúvidas aí, eu vou ficar à disposição, tá? Então, dando continuidade à nossa disciplina, a gente vai falar um pouco hoje sobre os conceitos principais, os conceitos básicos a respeito de energia fotovoltaica, tá? É bem uma introdução mesmo a esse assunto, para depois a gente falar um pouco mais profundamente sobre isso, tá? Mais uma questão, né, que eu gostaria de colocar, que eu ainda não fiz a correção por completo dos trabalhos, né, eu vi que a grande maioria já enviou, né, se por acaso você não enviou ainda, envie o quanto antes, né, para a gente poder já fechar essa nota, né, porque nossa disciplina ela é bem rápida, né. E eu acredito já que na próxima semana ou na outra, a gente já vai ter, já vou preparar e deixar bem certinho o tema para o segundo trabalho, né? Que a gente já tem que começar a pensar nisso e começar a fazer isso daí, né? E daí eu vou atualizando vocês conforme for o caso, tá? Que aí a gente tem mais esse segundo trabalho e lá pela última semana a gente vai ter a avaliação teórica, tá? Da disciplina. Beleza? Então, sem mais informações, vamos lá ao conteúdo da aula, que prometo que vai ser bem breve, tá? Então, a energia fotovoltaica, né? Por que a energia fotovoltaica, primeiro de tudo, né, pessoal? Ela é uma energia que até pouco tempo ninguém se falava dela, né? Talvez na minha percepção de tempo, né? Porque quando eu fiz a engenharia elétrica, né, quando fiz a engenharia lá na UFPR, alguns anos atrás, pouco se falava sobre energia fotovoltaica, né? Porque era uma coisa um pouco distante de nós por causa do custo dela, né? Porque a tecnologia ainda era muito cara, nós não tínhamos uma tecnologia muito interessante para que tornava esse tipo de investimento viável, né? A gente não tinha políticas públicas, né, que auxiliavam a gente, que permitiam que nós ah, tivéssemos maiores vantagens para adquirir isso, seja na nossa residência, seja no comércio ou indústria, né? E com o passar do tempo, tanto a tecnologia foi se barateando, quanto as outras formas de energia elas foram saindo do holofote por razões distintas, né? A hidrelétrica até hoje ela é muito falada, mas uma hora acaba os rios, né? A gente não consegue represar, a gente chega uma hora que não tem mais o que represar, né? Não consegue fazer mais um aproveitamento de energia hídrica, né? E, e aí, e também tem a parte ambiental, né, que é muito pesada hoje. A gente já falou algumas vezes nas nossas disciplinas sobre isso, né? É um aspecto que é muito levado em consideração, né, hoje em dia, né, em tudo, não só na geração de energia elétrica, mas como um geral, né, um aspecto meio que geral.
Então a energia fotovoltaica ela começou a crescer todos esses pontos, né? E fora que assim ela é meio que inesgotável, né? Tudo bem, a gente tem um limite de quanto a gente consegue colocar de módulos fotovoltaicos na Terra, mas o espaço é tão amplo, né? Se a gente pega só a parte do mar, por exemplo, se a gente colocasse placas fotovoltaicas no mar inteiro, né? Toda a extensão do mar, quanto a gente conseguiria gerar de energia, né? Então, é uma extensão bem grande, né? Se a gente for levar em consideração tudo isso, né? E ela é uma fonte de energia limpa, né? Pelo menos não se tem ainda registros de quais malefícios a geração de energia fotovoltaica pode trazer, né? Ela pode trazer algum impacto ambiental indireto ali de repente que ainda não conseguimos mensurar, mas talvez ela tenha algum efeito aí nos biomas terrestres, mas de forma indireta, não de forma direta, como é o caso de termoelétricas, por exemplo, tá? Então, para a gente estar falando um pouco sobre e adentrando nesse assunto, a gente vai falar sobre conceitos gerais, conceitos básicos a respeito da energia, de como gerar energia fotovoltaica, tá? Para que a gente não pule direto para os conceitos que é módulo fotovoltaico sem saber exatamente o que é que está acontecendo ali, tá? Então, a primeira coisa é a radiação solar, né? Tem vários nomes que partem desse aí, radiação solar, que acaba gerando uma certa confusão em algumas pessoas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a radiação solar ela é uma forma de radiação eletromagnética, ela é uma radiação eletromagnética que ela é emitida pelo Sol, tá? Então, o Sol emite essa energia, essa radiação, né? E ela chega até o nosso planeta, né? O planeta Terra, e é isso que faz acontecer a vida, essa energia que advinda do Sol, que faz com que a gente tenha a vida, né? Mas a gente consegue absorver um pouco dessa energia para outros propósitos, né? Então, a energia que essa onda vai transmitir, ela depende de algumas coisas relacionadas à radiação eletromagnética, porque ela é composta de diversas formas ali, como a gente vai ver um pouco mais para frente, a respeito do espectro. Mas o que a gente precisa saber agora é que a energia dessa onda que vem do Sol, ela está associada à frequência desta onda, né? A gente sabe que qualquer onda eletromagnética, né, ou uma onda sonora, ou qualquer tipo de onda, ela vai ter uma frequência, né? Então, a frequência ela é diretamente proporcional à energia que ela é gerada, tá? Então, se eu aumento a frequência dessa onda, ela aumenta a energia gerada por ela, tá? Isso é de certa forma relacionado pela relação de Planck ou equação de Planck-Einstein, tá? Que o Planck iniciou esse estudo e o Einstein finalizou ou vice-versa, tá? Estabelece a relação entre a frequência e a energia de uma onda eletromagnética através dessa equação aí, que é o E igual a HF, né? Energia igual ao H, que é a constante de Planck, né? Vezes a frequência, certo? Então, a constante de Planck, como o nome sugere, ele é um valor constante, né? Que é igual àquele valor 6,636 vezes 10 a menos 34. Ela é um valor de energia por segundo, joule por segundo, tá? E é assim que eu vou estabelecer a relação entre a energia e a frequência de uma dada onda qualquer, tá? E a gente também sabe lá da física, né? Vocês já devem ter visto isso na física, provavelmente física 4, se eu não estou equivocado, né? A relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda. Só para mostrar também que se a minha velocidade ela é constante em um dado meio, né? E eu disse que a frequência ela é diretamente proporcional à energia, então isso quer dizer que o comprimento de onda é inversamente proporcional, tá? Por consequência.
E aí eu tenho aquilo que eu falei ali sobre o espectro da radiação solar, tá? Nós enxergamos, né? É até fácil de a gente perceber isso, é só você, sei lá, deixar sem a luz solar ou sem uma luz artificial, né? A gente não consegue enxergar, né? Então tem uma parte que a gente não vai enxergar nada, né? Então a gente tem uma parte do espectro da radiação solar que ela é o que nós chamamos de luz visível, certo? Então ali ela está uma relação, né, que está sendo mostrada aqui por esse quadrado maior, mas ele representa só essa lacuninha aqui entre ultravioleta e infravermelho, né, que é o espectro de luz que nós conseguimos enxergar. Então a gente não consegue enxergar os raios ultravioletas, raios X, raios gama, ou ainda infravermelho, micro-ondas ou ondas de rádio. Imagina só se a gente enxergasse ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, seria uma parada meio louca aí, né? Então, ainda bem que a gente só vê só a luz visível aí tranquilamente, né? E a gente vê aquelas. Por isso que a gente vê a diferença de cores que está relacionada à frequência de cada uma delas e também relacionada ao comprimento de onda. Para vocês terem uma ideia, somente da radiação solar que chega no planeta Terra, 53% dessa radiação é invisível para nós, né? Somente 47% é visível, né? As outras 53% ela é invisível e a grande maioria é para o lado aqui da ultravioleta, né? Infravermelho é a menor parte desses 53%. Aí a gente entra, né, por causa dessa radiação que chega, uma boa parte a gente tem também que falar, né? Vocês já devem ter notado, já experimentaram, por exemplo, ir até uma praia, né? E quando você vai para a praia ali, se você fica no sol, logo depois você pega na tua pele, você vê que você está mais quente, né? Ou deixar qualquer coisa no sol, ela fica quente, né? E isso se deve ao fato de que a radiação solar ela está esquentando um certo material, porque aquele material tem uma propriedade de receber aquele calor, receber aquela forma de energia, que calor nada mais é do que uma forma de energia, né? E conforme eu vou esquentando esse material, eu tenho um maior fluxo de elétrons dentro dele, eu tenho uma movimentação de partículas dentro desse material, tá? E aí eu tenho alguns tipos de materiais, né, materiais semicondutores ou materiais metálicos, que a gente consegue observar um efeito parecido com esse, né, e é devido também a essa transferência de calor, esse aquecimento do material devido à radiação solar, né, que são dois efeitos que eles são muito parecidos, eles podem ser confundidos, mas não se deve confundir esses dois efeitos, que é o efeito fotovoltaico e o efeito fotoelétrico, tá? Qual a diferença? O efeito fotoelétrico acontece em um bloco de material metálico, só um material, tá? E aí, quando eu tenho a luz incendida nele, eu tenho uma emissão de elétrons, né? Os elétrons, eles se descolam daquele material, tá? Quando eu tenho um efeito fotovoltaico, eu vou ter como se fosse, aqui está descrito, né? Um sanduíche de material semicondutor, né? Em que basicamente, eu tenho dois tipos de materiais, né? Esses materiais vão estar dopados de formas distintas, e aí eu consigo, se eu ligo duas placas a ele, né? Eu vou conseguir ter um movimento de elétrons, porque eu vou criar uma diferença de potencial entre as duas superfícies desse material, né? E isso que caracteriza o efeito fotovoltaico, que é o efeito que nós observamos em placas fotovoltaicas e módulos fotovoltaicos. Alguém pode perguntar, mas o efeito fotoelétrico, ele não é mais ou menos o que o efeito fotovoltaico acontece? Sim, eles são semelhantes, mas eles não são iguais, né? Porque um acontece em um material semicondutor e o outro em um bloco metálico qualquer, onde eu não consigo fazer essa dopagem, né? Eu não vou ter uma diferença de potencial no efeito fotoelétrico, tá bem? Eu vou ter um potencial diferenciado, mas eu não tenho uma diferença de potencial porque eu não tenho uma referência, tá? Aí a gente passa para o que nós chamamos de massa de ar, que é um conceito bem interessante, né? Que
Imagina só, você tem um aquecedor, quando está muito frio, você quer deixar o aquecedor bem perto de você, né? O mais próximo possível, porque se deixar muito distante, né, você tem menos aquecimento, né? E isso se deve por causa da distância, né, que você está daquele aquecedor, e isso por causa da massa de ar que existe entre você e o aquecedor, né? E a mesma coisa acontece com o Sol, né? Só que no caso a gente vai ter uma atmosfera e a gente vai ter uma camada de ar entre o Sol e a Terra, né? E conforme a angulação que eu tenho do ponto que eu estou para o Sol, eu vou ter mais ou menos camada de ar. Se você observar nessa primeira figura aqui, ó, se você está no que nós chamamos de ângulo zenital igual a zero, né? Que seria bem em cima aqui, ó, bem perpendicular, né, que é o que eu estou chamando de AM 1.0 aqui, eu vou ter uma altura aqui qualquer, né? Se eu tenho desse ponto até outro lugar aqui, ó, nessa situação como essa camada de ar aqui é um pouco maior do que essa aqui que está na perpendicular total, né? E essa camada de ar que a gente vai chamar de AM, ela é representada por essa equação aqui. Aqui faltou um cosseno, tá, pessoal? Ainda bem que eu estou aberto aqui, ó. Cosseno de θz, perdão. Tá? Então, o cosseno de θz, né, que é a camada de ar. Isso está relacionado a qual é a posição do país ou do local que eu estou analisando isso. E conforme for o caso, eu vou ter uma irradiância maior ou menor. A gente já vai ver o que é irradiância, né? Uma irradiância maior ou menor, tá bem? E aqui está uma relação entre essas questões, né? A irradiância espectral e o comprimento de onda de cada uma delas. Aí eu tenho aqui, ó, uma curva que é o AM 1.5, que seria o equivalente a esse carinha aqui, ó, né? E eu tenho o AM0, para ser 1.0 aqui, perdão, que é esse cara aqui na vertical, tá bem? Então eu tenho uma irradiância um pouco maior no mesmo período de tempo, né? Maior para uma camada de ar diferente, tá? Tipos de radiação solar, isso é bem interessante também saber, que a gente tem dois tipos, basicamente. Eu tenho radiação direta e radiação difusa. Radiação direta, pessoal, é aquela que vai direto do meu do Sol para onde eu estou analisando, né? Então eu não tenho nenhuma interferência. Só que a radiação solar, ela está batendo numa árvore, numa nuvem, está passando pela nuvem, está batendo numa parede, vindo para a superfície que eu estou analisando. Isso é o que eu chamo de radiação difusa, é aquela que está sofrendo de alguma forma uma refração ou uma reflexão, né? Até chegar na minha, no meu objeto lá que eu estou analisando. Claro, se a gente analisar a camada de ar da atmosfera, aí você pode dizer que toda a radiação vai passar de certa forma, por uma refração. Verdade, ela vai. Mas o que eu estou dizendo é num ambiente um pouco mais próximo da gente, ali da nuvem para baixo, tá? Então, somente tudo que passar de alguma forma depois da atmosfera ali, bater por uma refração diferente ou reflexão diferente, vai ser considerada radiação difusa. Radiação direta, ela vem direta até o objeto que eu estou analisando. E a soma dessas duas é o que eu chamo de radiação global, tá? Tem formas de eu mensurar isso, tá? Eu tenho um medidor tanto de radiação global quanto de radiação direta. O radiação global é o que nós chamamos de piranômetro, tá? Ele é tipo um domozinho assim que você vai ele vai perceber a radiação que está chegando de todas as direções, então ele está pegando a radiação difusa também. E eu tenho um medidor de radiação direta, que é o pirheliômetro, né? Esse cara aí, ele tem uma coberturazinha e ele tem uma abertura bem pequena, né? Então isso faz com que, se eu colocar ele bem em cima da superfície que eu estou analisando, eu vou conseguir pegar somente a radiação que está chegando de forma direta até mim, tá bem?
O que mais nós temos aqui? Vamos lá. Aí eu entro no conceito de energia solar, né? Como um todo. O primeiro conceito é irradiância, não confunda irradiância. Aí que eu digo a questão da radiação com irradiância e tem mais um que é parecido, né? Então, a irradiância ou irradiação, tá? Ela é uma grandeza criada para eu quantificar a radiação solar que chega até uma superfície, tá? E ela é expressa em watts por metro quadrado, ou seja, é uma medida de potência por área. É quanto está sendo fornecido de potência solar, né? Potência da energia vindo do Sol, em uma certa área em metros quadrados, tá? Então, se a gente pegar ali no mundo inteiro, a gente tem uma irradiância típica, né? Como se fosse uma média ali, de 1000 watts por metro quadrado. E essa é a medida padrão adotada pela indústria. Um fato que eu não mencionei, tá, pessoal? Também naquela questão de massa de ar, tem um dado que é adotado como padrão na indústria, que é o AM 1,5. Por que é adotado o AM 1,5? Porque esse AM 1,5 estão compreendidos os países que estão entre o Trópico de Capricórnio e o Ártico ali. Então são só a nata, né? Digamos assim, seria Estados Unidos e a Europa, basicamente, agora entrando uma boa parte ali da China, né? Então, ali tá o dinheiro, né? Então, por isso que é adotado isso, né? E os grandes produtores também desse tipo de material estão naquela região, então eles adotam isso como padrão. Então, quando você fala lá que certo módulo fotovoltaico tem uma eficiência de, sei lá, 0,2, né? Isso significa que esses dados foram coletados a partir de uma irradiância de 1000 watts metros quadrados e um AM de 1,5, tá bem? Então, medindo-se e armazenando o valor da irradiância, né? Se eu pegasse ele no início de um dia e fosse medindo a irradiância que está batendo num certo local e fosse somando e fazer um gráfico, né? Posso fazer esse gráfico que está aqui do lado, né? E aí eu consigo verificar qual que é a quantidade de energia que eu tenho em um dado dia com base na irradiância, tá bem? Tenho esse gráfico bonitinho aqui, tá? Falando em energia, nós temos uma outra aí que pode causar uma certa confusão, que é a insolação. E a insolação ela é bem parecida até na umidade, tá, pessoal? A insolação ela está relacionada, ela é uma grandeza também, que foi criada para expressar a quantidade de energia solar, não mais potência, tá? Em uma determinada área. Então, a única diferença é que ela está vendo num dado intervalo de tempo, né? E isso é muito importante, pessoal, na hora de dimensionar os sistemas fotovoltaicos, que aí eu sei, consigo estimar qual é a área que eu preciso em um dado local, uma dada cidade, que eu preciso ter para gerar uma certa quantidade de energia que eu necessito, tá? Então são utilizadas estações solarimétricas, né, com sensores de radiação, que também medem a irradiância, né, para eu fazer o que nós chamamos de um levantamento de insolação, né, e aí eu posso reproduzir esses dados que foram coletados em forma de tabela ou através de mapas solarimétricos. Esses caras aí são disponibilizados de forma gratuita na internet. Até aconselho vocês a darem uma pesquisada, verem se vocês encontram isso, senão a gente fala disso um pouco mais para frente, tá? Aí eu tenho aí, ó, um exemplo de mapa solarimétrico, que esse aí foi retirado do Atlas de Energia Elétrica do Brasil, né? Esse aí, se eu não me engano, esse é de 2012, 2013, mas como isso não muda, então não tem muito problema. Só que ele não tem uma precisão muito grande, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem uma precisão bem mais interessante, né? Então a gente tem aqui, ó, que ele está em preto e branco, mas dá para ter uma ideia, né? A gente está aqui mais ou menos nessa região, aqui tem Florianópolis, está com 8 aqui, ó, né?
A gente está um pouco, Curitiba está aqui, então a gente está mais ou menos aqui nessa região, que seria dentro do 8 aqui, num valor de 4.500 a 4.700 watt-hora por metro quadrado por dia, né? Então essa é a quantidade de energia gerada, de energia solar recebida por dia, tá? Outra coisa importante, isso será a última que nós vamos falar. Por que ele ficou zoado? Não sei, cara. Mas ali não está cortando nada, prometo. Por alguma razão ele ficou meio zoado esse último slide aí, mas enfim, é a orientação dos módulos fotovoltaicos, né? Devido à angulação do Sol em relação à Terra, existe uma forma de se aproveitar melhor a energia advinda diretamente do Sol, porque aí é igual o conceito de iluminação, né? Imagina se eu pegasse a minha lâmpada, né? Eu pegasse o holofote, colocasse o holofote e eu virasse o holofote para cima, apontado para o teto. Eu vou iluminar menos ou mais o meu ambiente. É mais ou menos isso que a gente tem que pensar, né? Então, da mesma forma, só que de uma forma um pouco mais complexa, isso acontece nos módulos fotovoltaicos, tá? Então, existe uma forma que a gente aproveita melhor o Sol. E aqui no hemisfério sul, né, que a gente está aqui no hemisfério sul, a gente faz isso aproveitando mais, a gente aproveita mais o Sol apontando ele para o nosso norte geográfico. Se a gente estiver no hemisfério sul, no hemisfério norte, perdão, aí eu vou apontar ele para o sul geográfico. Tá bem? Só que não é só isso que importa, tá, pessoal? Se você já deve ter notado aqui em São Bento, a gente percebe muito isso, que a altura do Sol também varia. E com essa altura do Sol variando também pode ter alguns probleminhas aí, que é o que eu vou deixar como exercício que vai contar como presença de hoje, tá? Que basicamente vocês vão responder essas duas perguntinhas, aí vocês respondem lá no próprio Classroom, né? E eu verifico lá. Então, a pergunta é: existe diferença para geração de energia fotovoltaica a angulação do módulo fotovoltaico em relação ao chão? Ou seja, aqui está meu chão, né? E essa aqui é o chão e aqui é a placa fotovoltaica. Tem diferença se eu deixo a placa fotovoltaica igual ao chão ou se eu vou alterando essa angulação do módulo, né? Se existe essa diferença, explique o porquê, tá? E a segunda é o que pode ser feito para maximizar a geração de energia com relação a esse ponto, né? Esse ponto perguntado no 1 ali, né? Com relação a essa angulação do módulo fotovoltaico em relação ao chão, certo? Então, isso aí seria o que nós temos para hoje. Desculpa, acabei me prolongando demais na aula, acabou ficando bem extensa, mas seria isso, tá? Espero que respondam aí. Qualquer coisa, estou à disposição para eventuais dúvidas, beleza? Um abraço, boa semana para vocês e até breve.